Bom, nós estamos de volta, tivemos uma pequena queda de energia aí, já está tudo restabelecido, tanto que nós estamos aí de volta, né? Vou conversar agora com o psicólogo Haroldo Lopes, mesmo porque vale lembrar uma outra coisa nesses últimos tempos aí do Champignon, porque quando ele saiu do Charlie Brown Jr. em 2005, por causa da briga com o Chorão, ele ficou um tempo fora, né, tentando uma outra banda, quando foi, ele acabou formando a dupla 9.000 Anjos, com o Júnior Lima, inclusive, que hoje também se demonstrou aí simplesmente arrasado com a morte do Champignon. E nessa banda 9.000 Anjos, ele também passou por um trauma, ele passou na verdade esse ano, mas um dos integrantes da banda 9.000 Anjos era o Peu, que era o baterista, né? E aí o que aconteceu? Em maio desse ano, primeiro ele perdeu o Chorão, depois em maio desse ano também morreu o Peu e também foi suicídio, né? Então, assim como aconteceu com o Champignon agora. Então, ele já vinha de um histórico de perdas muito fortes, realmente, mas essa responsabilidade de ser, entre aspas, o substituto do Chorão. Você acha que isso pode quebrar mesmo emocionalmente uma pessoa, do jeito que aconteceu com o Champignon, que era um excelente baixista, excelente músico, um artista muito, muito talentoso, né, e que infelizmente... Olha, Sônia, primeiro, eu acho que o fato de a Cláudia ter encontrado a porta fechada e ele ter atirado na boca, realmente ele estava definido em colocar um ponto final em sua vida. Isso não resta a menor dúvida. Agora, o que eu acho que deve ser explorado um pouquinho mais é o seguinte: todos nós passamos por situações difíceis, né? E cada um de nós tem uma estrutura para lidar com tudo isso. Tem gente que até lida bem, tem gente que até usa de mecanismo de defesa, de fazer uma fuga no tempo e no espaço, e de repente vai ver como é que resolve. E tem pessoas que não trabalham bem com determinadas situações que podemos colocar como o limite dela. Agora, uma outra coisa também que pode ter acontecido é o seguinte: em todas as aparições do Champignon, em nenhuma das últimas eu ouvi o Champignon com uma expressão de quem está bem. Sempre uma expressão de quem estava abatido. Então, eu acho que nós devíamos estar um pouco mais atentos, porque a depressão, uma das maiores complicações da depressão é o pensamento suicida, e muitas vezes a gente tem até que perguntar para o paciente se ele tem ideia ou não de colocar fim à sua vida. E todos nós já tivemos realmente um momento em que a gente diz assim: hoje eu não queria ter levantado, seria até bom se eu tenho vontade de sumir. Então, normalmente o deprimido, além de se isolar, ele tem esse comportamento. Seria interessante ver também se não existe lá no apartamento dele, e até mesmo conversar um pouquinho mais com a Cláudia, né? Se existia um medicamento antidepressivo, se ele já estava diagnosticado com uma depressão ou não. Isso eu já posso te adiantar, que o apartamento foi todo examinado, não havia sinais de drogas, que eram as primeiras coisas que as pessoas pensaram, porque o Chorão morreu de overdose, que talvez tivesse o Champignon tivesse usado droga antes de se matar, ou no dia da sua morte, de ontem para hoje, e nem remédios de tarja preta também, parece que ele não usava. Lembrando que o tarja preta... Ou não usou nesse dia, né? O tarja preta é uma medicação legal, né? Claro. E até benéfica no momento adequado, para um quadro adequado. Posso até evitar esse Lógico, tipo de coisa, evidentemente, né? que as pessoas deprimidas devem ser rapidamente diagnosticadas, porque quanto mais rápido for o diagnóstico e o início do tratamento, melhor o prognóstico. Agora, volto a repetir, às vezes uma pessoa, Sônia, nem sempre ela se abre. Às vezes ela está muito quieta, mesmo, entendeu? E ninguém sabe o que está passando naquele universo. Como também pode acontecer de um indivíduo ter tido uma conversa, nós não sabemos qual foi o conteúdo dessa discussão com a Cláudia, se de repente a Cláudia teria feito ou dito qualquer coisa que para ele, naquele momento, foi insustentável. Gatilho, né? E outro dado interessante, que também domingo é um dia especial para as pessoas com depressão. O domingo costuma ser muito mais, digamos assim, enfático para quem está num quadro de isolamento, de autoestima rebaixada. A gente sempre deve ter um cuidado aí. E vai saber o que houve. Né? Às vezes chegou num limite, Sônia, que ele não aguentou. Cada um de nós tem uma estrutura, e volto a repetir, todos nós temos tendências suicidas. Todos nós já pensamos uma vez em desaparecer. Agora, dependendo do estímulo que você recebe, se você não tem estrutura
estrutura, se você não tem recursos internos para lidar com essa situação, esse estímulo externo, às vezes a pessoa vê no suicídio um alívio para um sofrimento que não encontra um horizonte. Sabe de uma coisa? Deixa eu só consertar uma coisa que eu falei, que o Peu era o baterista de 9.000 Anjos. Não, o baterista, claro, que era o Júnior, né? O Peu era o guitarrista. Quando o Chorão morreu, o Champignon falou que às vezes era uma crise de falta de fé. Ele falou isso também na despedida do Peu, em maio, né? O Chorão morreu em março, em maio morreu o Peu. E ele falou, olha, o Chorão e o Peu, acho que tiveram uma crise existencial e uma crise de falta de fé. Foi a expressão que ele usou. E de repente, será que acabou faltando uma fé, uma resistência espiritual para ele também? Alguma coisa que ele pudesse agarrar nesse sentido para ter ido para o mesmo caminho do Peu? Uma coisa que eu posso te garantir, isso é um dado também já levantado. As pessoas com fé, as pessoas que praticam e que são praticantes de uma doutrina, você vê uma incidência muito menor, não só nas tentativas de suicídio, porque se agarram a Deus, né? Às vezes mesmo com um mecanismo de defesa se agarram a Deus, e você percebe também pessoas com muito mais tolerância para as vicissitudes da vida. Porque tem uma religião. Agora, um aspecto que eu também volto a repetir, Sônia, e eu sempre disse, você se lembra disso, desde que fazíamos Boas Notícias com Sônia Abrão. Eu sempre disse, quem tem arma em casa tem 3 vezes mais chances dessa arma ser usada contra o proprietário e os familiares daquela casa. Então, é toda uma situação para voltar a se refletir e lembrar até de um aspecto bíblico que diz o seguinte, confessai-vos uns aos outros. Olha, sabe que, só falar uma coisinha, que assim, uma coisa que me chamou muita atenção é porque a última vez que eu tive com o Champignon foi justamente no dia da morte do Chorão e depois no próprio velório e sepultamento dele. Quando, naquela manhã, a gente chegou até o apartamento do Chorão, né, depois de receber a notícia da morte, eu e a minha irmã, nós somos as segundas pessoas a chegar, porque a primeira pessoa que chegou lá e estava sozinho, se sentindo completamente desamparado, foi o Champignon, né? Quando a gente chegou lá, ele correu, me abraçou minha irmã, chorou muito realmente. Ele estava assim, gente, branco, mas branco, feito um papel. E depois ele grudou na gente, sentou no sofá ali, porque o doutor Itagiba estava no apartamento, estava com a perícia, eles estavam, né, examinando tudo, o corpo do meu primo ainda estava lá, e a gente não teve coragem de subir. Então, nós ficamos ali no hall sentados, nós 3, assim, parecia que a gente estava perdido no mundo, e ele virou, parecia uma estátua de pedra. E quando o Champignon abria a boca para falar alguma coisa, ele só falava assim, a gente brigava tanto, cara, mas você era meu irmão, eu te amava tanto, cara. E ele repetiu essa frase, eu acho que umas 30 vezes. Ele ficou, a gente brigava, mas eu te amava, você era meu irmão, e ele foi repetindo isso, e ele ficou assim o tempo inteiro, só falando do amor dele pelo Chorão, realmente, sabe? Então a gente via o estado de choque em que ele estava, que todos nós estávamos também, mas ele foi o primeiro a chegar. Ele ficou lá sozinho um tempo até que eu pudesse chegar lá junto com a minha irmã, porque minha família estava subindo ainda de Santos aqui para São Paulo, né? Então, e depois no velório a gente conversou também, aí ele já falava mais, ele tinha conseguido chorar um pouco, na verdade, mas ele não se conformava. Aí ele foi melhorando um pouco, começou a conversar com a imprensa, veio todo mundo, dava uma força para ele, assim como para os outros integrantes. Aí ele conseguiu começar a se expressar, dar voz a essa dor dele, mas eu acho que ela continuou fortíssima realmente, né? E culminou com essa história da nova banda, que realmente a responsabilidade foi muito grande por uma coisa que as pessoas não entenderam o que ele queria fazer. A gente sabe que o Chorão deve ter entendido, onde quer que ele esteja, ele sabia o que o Champignon estava querendo fazer. Às vezes o público não entendeu, ou parte dos fãs, isso pesou muito para ele, né? A Elaine, a irmã do Champignon, disse exatamente uma frase: ele estava no limite. A mesma frase que definiu o estado do Chorão em março último também, só que
a dele, para mim, não é? E a polícia até diz, uma morte acidental, porque ele estava tão angustiado, tão deprimido, tão desesperado, também no limite, que ele usou e abusou e perdeu realmente o limite do tanto de droga que ele usou e acabou entrando em estado de inconsciência e o corpo estourou, o coração estourou, não aguentou realmente. O champignon foi uma coisa consciente, foi uma decisão dele mesmo. Tanto foi uma morte ainda mais violenta, porque o Chorão destruiu o apartamento, ele teve uma crise de desespero, uma madrugada de fúria, né? Ultrapassou os limites e entrou em consciência e morreu. Agora, ele não, ele foi para casa e talvez se exista mesmo essa cena do elevador, ele fez o sinal de degole, ele fez o sinal de derrota, ele entrou naquele quarto disposto a terminar com a vida dele. Quer dizer, é uma coisa, gente, olha, muita tragédia junto. Então, um detalhe importante disso que você falou, a decisão, e parece que existe mesmo essa imagem que o síndico já entregou à Polícia Civil, mesmo? Que é a imagem do V para baixo e a imagem da degola, que é um sinal. Geralmente o suicida, ele deixa algum tipo de sinal. Antigamente deixava carta, hoje a pessoa faz um comentário com alguém ou eventualmente até deixa isso registrado na internet. Agora, um fato importante eu estudo esse fenômeno do suicídio, isso não é nada, tem 20 anos. Eu posso te garantir que a decisão, ela não é tomada do dia para a noite. Ela não é uma coisa assim, bom, eu briguei e eu vou tomar essa decisão. Tudo começa com o que o Haroldo falou, que é algo patente, que todo mundo já pensou um dia, como o Haroldo disse, sumir ou se matar. Todo mundo já teve o que a gente chama de ideia suicida. Da ideia suicida, a grande maioria parou, teve a ideia, aquele segundo, aquele flash na sua mente. Da ideia suicida, pode progredir para o que eu chamo de desejo suicida. Se aquela conversa com o seu eu interior continuar a haver dessa forma, ela parte do desejo para uma vontade, então ela passa a ter uma vontade, já não é mais uma ideia, é um desejo. E dessa vontade, Sônia, o quarto passo é o que nós chamamos de planejamento, porque para você tirar a própria vida, obrigatoriamente você tem que criar o quê? Um plano. Certo. Pode ser, normalmente, utiliza-se muito, quem não tem arma de fogo, o cinto para se enforcar. Então, quando você gera na sua mente o chamado plano suicida, aí sim, pode ocorrer algum fato, ou a pessoa vai determinar um determinado dia, Sônia, para fazer o quê? Ela termina o ciclo e ela vai executar o chamado suicídio. O que parece, e o Haroldo tocou muito bem, em todas as entrevistas que eu assisti do Champignon após a morte do Chorão, era nítido que a fisionomia dele era de profunda tristeza e depressão, era no rosto dele que ele estava passando por um momento difícil. Um aspecto importante que foi colocado agora há pouco. Serve de gatilho e o que era tristeza vai para um quadro depressivo. E muitas vezes essa leitura não é feita. Tá? Então a gente deve ficar muito atento quando as pessoas estão passando por problemas difíceis, financeiro, conjugal, pessoal, profissional, e tentar conversar e às vezes até tentar tirar alguma coisa, porque mais cedo ou mais tarde, em geral, as pessoas falam, e é aí que você percebe se a pessoa já evoluiu para um quadro depressivo ou não, entendeu? Agora... Uma coisa que chama atenção, e você estava falando